E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações, assiste o vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. Os links estão aqui na descrição do vídeo, caso queira seguir também no TikTok, Instagram, tô sempre por lá. Então é isso, bora logo pro caso. Vicki Lynn Rogan nasceu no dia 28 de novembro de 1967 em Houston, no Texas. Ela era filha de Virgie May e Donald Eugene, que se divorciaram logo após o nascimento da filha. A Vicki e a sua mãe moravam juntas e durante a infância da Vicki, a sua mãe então casou novamente com um homem chamado Donald Ray Hart. A Vicki estudava na Elementary School, depois teria ido para Aldine Middle School e Humble High School, até que ela se mudou da casa da sua mãe para a casa da sua tia em Mexia, no Texas. Entre 1984 e 1985, ela começou a trabalhar em um restaurante chamado Jimmy's Crispy, onde ela conheceu Billy Wayne Smith, que era cozinheiro. Os dois eram adolescentes praticamente, mas o Billy era um pouco mais velho e eles logo se encantaram um pelo outro e começaram um relacionamento ainda naquela época. Esse relacionamento foi tão forte que levou os dois a um casório, inclusive. Com isso, eles se casaram no dia 4 de abril de 1985 e a Vicki então saiu da casa da sua tia, indo morar com ele. E um ano depois, nasceu o primeiro filho do casal, chamado Daniel Wayne Smith. Em casa com seu marido, a Vicki sofria acusações absurdas. Ele era extremamente ciumento, obsessivo, possessivo e muitas vezes ela passava por humilhações e agressões físicas. E ela não tinha mais a quem recorrer, já que a sua família praticamente nem ligava para a existência dela ou do filho. Depois que ela engravidou, ela acabou perdendo o emprego no restaurante, os seus pais não a aceitavam em casa e ela dependia completamente do marido. Em 1991, não aguentando mais a situação, a Vicki então acabou o relacionamento e a única coisa que a Vicki fez foi levar o seu filho diretamente para a casa da sua mãe e pediu para que ela cuidasse dele enquanto ela trabalharia e mandaria o dinheiro para lá. Como ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais trabalho, não tinha onde morar, a Vicki então recorreu à prostituição. Durante a semana ela se prostituía e aos finais de semana ela trabalhava em uma boate como dançarina de striptease. Essa boate se chamava Gigi's e era bem conhecida no local. Todo o dinheiro que ela recebia nesses trabalhos, ela mandava para o seu filho e para o seu sustento básico. Nessa boate Gigi's, ela conheceu um homem chamado J. Howard Marshall II. O Howard era um bilionário, empresário do petróleo, que acumulava uma fortuna de mais de 12 bilhões de dólares. Ele teria ido ao local seguindo um conselho de seu chofer, que achava que o homem de 86 anos na época estava meio deprimido após ter perdido sua mulher, e ele foi até o Gigi's numa tarde e quando a Vicki subiu no palco para fazer sua apresentação de dança, ele ficou completamente apaixonado. Os dois começaram um relacionamento e um ano depois, o homem então a tirou da prostituição, dando um apartamento em seu nome na cidade de Sacramento. Além disso, ele pagava todas as suas despesas e do seu filho. Depois de um mês, eles ficaram noivos. Ao contrário do que muita gente achava, a Vicki realmente tinha uma adoração muito grande pelo noivo. Porque, segundo ela nunca tinha sido amada de verdade por ninguém e ela nunca tinha sentido isso, alguém que realmente gostasse dela. Já que durante toda a sua vida ela sempre foi abusada ou maltratada de alguma forma. Mesmo com um noivo bilionário, a Vicki sempre deixou claro que ela queria independência financeira e que ela só não tinha tido oportunidade ainda para isso. Então ela começou a se inscrever em diversos trabalhos como modelo, em agências, em revistas, e aos poucos ela começou a ser notada de fato pela sua beleza. Em março de 1992, ela teria sido selecionada para um trabalho na revista Playboy, onde foi a sua estreia. Ela foi a capa e página central da revista, tendo recebido ali cerca de 20 mil dólares por isso. Após o sucesso de vendas, o presidente de uma revista de moda chamada Guess, Paul Marciano, ele viu a revista, achou ela maravilhosa e entrou em contato então com ela
para convidá-la para fazer um trabalho para a revista Guess. Ele foi então até Houston encontrá-la pessoalmente, levou a Vicky para Santo Antônio, onde ela fez algumas fotos para a revista, e as fotos ficaram tão boas que foram usadas para diversos trabalhos comerciais. Além disso, a Vicky ali assinou um contrato por 3 anos para a revista. Devido ao sucesso, o Paul Marciano também convenceu a Vicky de mudar o seu nome para Anna Nicole Smith, como ela ficou conhecida mundialmente. Aos poucos, o seu nome e a sua beleza iam estampando as revistas no mundo inteiro, e ainda em 1992 ela assinou seu primeiro contrato no cinema, participando do filme Na Roda da Fortuna. Depois ela participou também do filme Corra que a Polícia Vem Aí. Além disso, ela participou de clipes e estampou capas da Playboy e da Vogue. Em 1993, ela foi nomeada Playmate do Ano na Playboy, recebendo cerca de $100 mil. Ou seja, sua carreira estava ali bombando. Muitas pessoas comparavam ela com a Marilyn Monroe, porque ela tinha um corpo diferente das outras modelos, ela era considerada uma mulher grande, possuía curvas acima da média. Porém, em fevereiro de 1994, ela foi hospitalizada pela primeira vez por uso de drogas, recorrente a uma depressão que ela vinha já passando e lutando há algum tempo. E por conta disso, sua carreira começou a ser rebaixada de certa forma. Quando Anna tinha 26 anos, em junho de 94, ela então finalmente se casou com o Howard. Na época, ele tinha 89 anos. Ele se casou com um terno branco em sua cadeira de rodas, enquanto a Anna usava um enorme vestido bufante branco. Ao contrário do que muita gente dizia, a Anna, na verdade, ela não aceitou assim muito fácil, ela teria tido muita relutância, porque ela vinha recebendo algumas ameaças da família dele, que nunca aceitou o casamento, e ela sabia que aquilo não seria um relacionamento fácil. A Anna diversas vezes era humilhada pela família do Howard, era sempre vista como uma prostituta, como uma interesseira, mesmo ela sempre alegando que ela tinha um carinho muito grande por ele e pelo que ele tinha feito com o filho dela. E com a mídia tratando tudo aquilo de forma cada vez pior, sempre ridicularizando a Anna, a depressão dela foi crescendo de forma absurda. Ela era sempre colocada na mídia como uma modelo burra, interesseira que teria se casado com um velho rico para roubar o seu dinheiro, dar o golpe do baú e assim por diante. Para piorar a situação, 14 meses depois do casamento, o Howard veio a falecer por causas naturais aos 90 anos. Com isso, a família do Howard entrou com diversos processos contra a Anna, para que ela não tivesse direito a nada, nem inclusive as propriedades que ele teria colocado no nome dela. Todo o processo era exposto à mídia, e mesmo a Anna tendo ações na indústria coque e cerca de centenas de milhões de dólares em seu nome, obviamente, a família do Howard tinha muito mais dinheiro e advogados poderosíssimos que conseguiram de fato tirar tudo da Anna, menos o apartamento de Sacramento. Como no começo da sua carreira ela não teve um bom acompanhamento financeiro, ela acabou perdendo muito rápido todo o dinheiro que ela tinha, inclusive ela teve que vender o apartamento para poder se manter. Com o andamento da sua depressão, conforme ia piorando a situação, ela tomava cada vez remédios mais fortes, remédios controlados, antidepressivos, calmantes, e cada vez mais ela ficava viciada neles. Após a morte do marido, ela ainda participou de alguns desfiles, alguns trabalhos que não pagavam tão bem como antes, principalmente por conta de toda a polêmica envolvendo seu nome, claro, até que ela desistiu de trabalhar em desfiles, focando apenas em um modelo comercial. Para isso, ela tinha que estar sempre bonita, mantida bem na estética dos Estados Unidos, magra, justamente para ela não perder esses trabalhos. Todo o dinheiro que ela recebia com esses trabalhos, ela acabava gastando em cirurgias plásticas, em vitaminas, remédios para emagrecer. E enquanto ela usava isso, ela ainda fazia uso de seus calmantes, antidepressivos e muito álcool. Aos poucos, ela era visivelmente dopada e a sua saúde ia cada vez mais se deteriorando. Em 2002, foi criado um reality show sobre a sua vida, chamado Anna Nicole Show, e o programa durou cerca de 2 anos. Com isso, ela voltou a ser palco para mídia, ela voltou a ser falada, até que em 2003 ela se tornou porta-voz de um suplemento para a perda de peso, onde inclusive ela se envolveu em um processo judicial depois dela ter processado a marca por propaganda enganosa. Ela começou a se interessar também pelos direitos dos animais, indo contra principalmente a marcas que faziam testes em animais, e ela se tornou porta-voz de campanhas sobre isso. Na época, ela começou a morar com um advogado chamado Howard Kevin, que realmente cuidava ali de todos os seus contratos. Em 2006, ela ficou grávida novamente, dando à luz a uma menina chamada Hannah Rose Marshall.
Na época, Ana começou a dar alegações de que a menina seria fruto de uma inseminação artificial que ela teria feito com o sêmen congelado do seu ex e falecido marido. Com isso, acabou causando um caos absurdo, uma repercussão gigante, sendo processada pela família do Howard, pelo atual marido e sendo chamada de várias coisas. 3 dias depois do nascimento da pequena, o seu filho Daniel, que na época tinha 20 anos, morreu de overdose. Ele tinha fobia de avião e a Ana insistiu para que ele fosse até o local visitar a bebê que tinha acabado de nascer. E enquanto ele dormia no mesmo quarto que a mãe que tinha acabado ali de ter o filho, ele acabou tendo um infarto por conta de remédios misturados com heroína, que na época ela não fazia nem ideia de que ele estava fazendo uso. Com isso, o nome da Ana foi alterado para Danielle Hope, em homenagem ao filho. Após a morte do Daniel, a Ana ficou em estado absurdo de choque. Precisou inclusive ser sedada. Ela não tinha nem mais leite para amamentar a filha. Ela se sentiu muito culpada, principalmente por ela ter insistido para ele ter viajado de avião, e ela imaginava que ele teria usado tantos remédios para ele poder realmente conseguir viajar em segurança, já que ele tinha tanto medo. Após todo esse caos, 2 homens apareceram ainda buscando a paternidade da pequena Danielle. Foi feito então um teste de DNA, onde foi descoberto que a menina era filha, na verdade, de um fotógrafo chamado Larry Birkhead. A Ana confessou que realmente tinha traído seu marido com esses 2 homens, que ela não tinha certeza de quem era o pai da criança. Ela pediu desculpas, ela disse que a história toda da inseminação artificial foi realmente uma mentira que ela teria feito para tentar se vingar da família do Howard, já que eles acabaram com tudo que ela tinha. Com isso, ela ficou ainda mais endividada, mais abalada e mais dopada. Para piorar toda a situação, como se ainda não fosse suficiente, o Larry recorreu e conseguiu a guarda da sua filha. Ou seja, a Ana só podia ver a bebê de 15 em 15 dias. O que acabou piorando o seu estado, a sua depressão, ocasionando em várias tentativas de suicídio. Segundo testemunhas, ela tomava todos os seus remédios para depressão, bebia muito álcool e ficava desesperada, gritando pelo nome do seu filho. Ela anotava em um diário todos os dias todo o seu sofrimento, dizendo que ela se dopava porque assim ela ouvia o seu filho falando com ela. Aos 30 e poucos anos, diante de todas essas polêmicas, todos esses causos, a Ana não era mais chamada para nenhum trabalho. O seu nome era sempre relacionado a algo pejorativo ou humilhante, e sem dinheiro algum, nem para se manter, ela voltou a se prostituir, em troca de manter ali os seus vícios em cigarros e álcools e remédios. Aos 39 anos, a Ana foi encontrada morta em uma cama de hotel em Hollywood, após sofrer uma overdose acidental. Segundo a necrópsia, na época ela tomava mais de 10 comprimidos por dia, seja para ansiedade, para depressão, remédio para emagrecer. E além disso, foi descoberto só após a sua morte que ela sofria também de tireoide de Hashimoto, o que causava muitas dores e acabava fazendo ela tomar ainda mais remédios, e ela nunca soube disso. Um tempo após a sua morte, seu namorado Howard e o médico Sandeep Kapoor foram acusados e presos por terem envolvimento com a sua morte, após fornecerem principalmente receitas e remédios indiscriminadamente, sabendo que ela tinha um vício, além de terem também utilizado nomes falsos para prescrever milhares de pílulas. Mas, infelizmente, eles pagaram fiança de $20 mil e foram liberados. Ela foi enterrada nas Bahamas e o seu ex-marido, e até então advogado, Howard, foi nomeado como o executor da sua propriedade. Após a morte, foi feito um livro biográfico sobre a vida dela e a sua filha se tornou inclusive modelo para a revista Guess, assim como ela tinha se tornado anos antes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Esse caso é bem triste, é bem trágico, mas eu achei interessantíssimo para trazer para vocês. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Segue nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. Comenta o que você achou e é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.